Jesus Cristo, conforme João capítulo 1 veio dizer, ele era o verbo e o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. A luz que ilumina o mundo andou entre nós. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Abraão, amigo de Deus, o herói da fé, um dos heróis da fé, em Hebreus 11, descreve isso, os heróis da fé. E Abraão foi marcado nele, né, um sinal de Deus, na qual nunca se apagou e dá frutos até hoje. Aleluia, que é o sinal de uma justificação pela fé, pelo ato que Abraão fez, um homem que demonstrou fé e confiança no Senhor, aleluia, e isto o Senhor imputou como justiça nele, aleluia. O Senhor se alegrou de uma tal forma, Deus agiu e fez coisas impossíveis na vida dele, aleluia, e glórias ao Senhor, que é assim que Deus quer mostrar para nós, que Ele faz coisas impossíveis na sua vida, amém? Glória a Jesus. Queridos, nós somos um vaso nas mãos do Senhor, a transbordar do Espírito Santo. E você é o agente do milagre. Amém? Porque Deus faz um milagre em você, para você operar milagre na vida do teu próximo. E viver em milagres. Aleluia. Amém? Aleluia. Olha só. Eu não vou ler tudo, mas a partir do verso, aleluia, 16, fala assim: essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu. Preste bem atenção: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o poder de Deus. Aleluia. Um pouquinho até aqui, do capítulo 4, vai até o versículo 25, só vou para não ficar preso em versículo, em 3 versículos, para você entender o conteúdo dessa escritura. O apóstolo Paulo escreve aos romanos, está sendo uma carta dirigida à igreja de Romanos, ao povo de Romanos, e havia muito debate, né, por causa dos escribas e fariseus, por causa da lei. E muitos ainda ficaram presos em atos de sacrifício. Mas qual é o problema? Era o sacrifício que Deus pedia no Antigo Testamento, para pagar pecados e que o povo fizesse as suas ofertas, seus holocaustos, para uma forma de adoração a Deus. Só que o que acontece? Deus sempre manteve a aliança, perdoou o pecado através disso. Só que a indignação do Senhor é que o homem não cumpria, não cria, era poucos os que tinham fé, não adiantava, essa é a grande questão, não adianta eu dar uma esmola, vou falar na linguagem de hoje, dar uma esmola para pessoa lá fora, é um bom ato, é louvável, você pegar uma pessoa de rua, trazer para dentro da tua casa, dar um bom banho, dar comida, comprar, pôr uma casa, é um bom ato, isso pode ser tremendo, mas tem uma coisa: se eu vivo numa vida de mentira e de pecado, não vai adiantar. Aonde muitos, não se iluda, acha que Deus é injusto, não é? Porque não considera essas coisas, o ato da boa obra. Deus está vendo, não que Ele não considera, Ele vê isso, mas Ele espera uma coisa: que nós tenhamos uma vida santa diante dele. O que é isso? Livre do pecado, ter o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida.
adorar a Deus, aleluia. Sair fora do pecado e ter fé, acreditar naquilo que Deus entregou para nós. Quando eu olho para os céus, quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza, quando você olha para o mar, quando você olha para os rios, ali demonstra todo o poder da criação do Senhor. Alguém fez isso, aleluia. Deus criou os céus e terra e tudo o que há neste imenso universo, na qual é estudado e ainda se estuda, a fim de tentar descobrir mistérios, que na qual vai ser estudado, mas está escrito na palavra, que não vai se descobrir tudo. Muitas coisas vão acontecer, se descobrirão, mas nem tudo, porque esse universo é criado pelo Senhor, aleluia. Como as coisas regem ainda em um equilíbrio firmado, amém? Por mudanças que nós temos climáticas, é porque o homem meteu a mão. Não era para fazer do jeito que era. Tá? A ciência, não digo eu, a ciência diz isso, aleluia. Desmatamentos, calor excessivo, não é? Mudança de cursos de rio, coisas que não seriam para mexer, mas por causa de algumas ganâncias, algumas do homem, o seu querer, a causa as mudanças que são, não é, feitas aqui no clima. Mas tudo está na mão desse Deus poderoso, aleluia. Então havia um grande debate ali, e aí o apóstolo Paulo está ensinando, mostrando a Abraão, porque havia uma discussão falando, Abraão fazia lá, era as épocas das promessas, né? Então ele era justificado pelas obras, e aqui o texto vai falar que se Abraão fosse justificado pela obra dele, ele seria louvado, não por Deus, mas pelas carnes, porque para Deus, se olhar a história, um homem antes do sinal de Deus, porque o povo de Israel passou a se circuncidar pelo pai Abraão, chamado pai, porque na época não era, e nesta antiga aliança, Deus ele põe um sinal, né, que é a forma da circuncisão, e ele fala para Abraão, a partir de hoje toda a carne será, né, circuncidada, os machos, não é? Que é o sinal de Deus. Mas antes disto acontecer, aleluia, Deus viu o que em Abraão? Fé. Aleluia. Preste bem atenção. As leis não são anuladas por Jesus Cristo, de maneira alguma, porque elas só mostram que é obediência ao Senhor. O que é feito agora é o sacrifício vivo, que é Jesus, e é o tempo da graça, que não abandona a lei, mas o que Jesus fez, aleluia, cumprindo o que nós não cumpriríamos, aleluia, e atraiu toda a maldição pela desobediência da lei, levou toda a nossa culpa, aleluia, e Deus parou, aleluia, de destruir o homem, aleluia, ou seja, só está encaminhando ainda para o final dos tempos, ou seja, aquele que não crê, a Bíblia diz, será lançado no lago de fogo eterno, junto com o diabo e seus anjos. Mas o Senhor fez esta obra, seu plano de traçar Jesus Cristo, hoje pelo tempo da graça, a fim de nos livrar desta morte, amém, queridos? Que não é a vontade de Deus para nós, não é, mas Deus ele criou de um jeito, ele instituiu aquilo que era para nós, que é para nós vivermos, aleluia. Ele quer as obras, tanto que aqui vai falar também, né, no Novo Testamento tem um livro que fala que fé sem obras é mortas, e a obra sem fé também é a mesma coisa, os dois caminham junto. Mas o que Deus quer, e aqui que estava no debate, era mostrando que Abraão, aleluia, ele creu, porque ele obedeceu à voz do Senhor, ele saiu da parentela, ele teve uma ação diante de um mandato, ele guardava os caminhos do Senhor, ele fazia o que era de lei fazer, mas ele creu, ele saía, ele se afastava do pecado. Deus achou graça nele, amém? Por isso o provou, pedindo o seu filho, mesmo numa situação tão difícil, porque quantos conhecem a história de Abraão? Acho que acredito aqui que a maioria, mas um homem de idade avançada, aleluia, um homem já com
com 100 anos, Sara com 90, já com os seus costumes, não é, de gravidez, o homem também, enfim. Era uma coisa que naquela época não é como hoje, com a tecnologia, não é? Que até por inseminação você faz, você tem o filho, aleluia. Mas mesmo assim tem coisas que nem adianta. E Deus fez algo que não existia, aleluia. Não existia, aleluia. Não tinha solução, aleluia. Pega Abraão, pega Sara, vai lá e fala: vocês vão ter um filho, aleluia. E depois de toda essa caminhada de Abraão, de todo o caminho que também ele pegou por causa da pressão, e muitas vezes o diabo é assim, aleluia, vai mostrar coisas para você durante a sua caminhada de fé, para você pegar um atalhozinho, para você ter um outro caminho, e aí que é o problema, aleluia. Nós devemos manter firme, a Bíblia fala, a confissão da nossa fé, está firmes em Cristo, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, querido. Se Deus falou vai ser assim, não aceite, não vá por dedução, peça a Deus discernimento no Espírito, para saber a vontade de Deus e consultar ao Senhor. Um dos erros aqui cometido foi não consultar, por mais pressão que houve na situação, e Sara ter duvidado até quando Deus falou, mandou o anjo e falou, ela vai engravidar, ela riu, não é? Muitas vezes é assim, vão rir, você não vai conseguir isso, é impossível. Talvez a situação na sua família esteja assim, impossível, de um jeito já que esteja morta a situação, não tem mais volta, irmãos, para nós, para a situação que está mostrando. Mas se Deus fala tem volta, tem. Amém? Agora você vai falar, impossível, eu sei, é a nossa maneira de ver, queridos, mas aqui está escrito o que chama a existência o que não existe. Se não existe restauração na sua família, porque a situação está feia, se não existe mais como você sair de uma dívida financeira, se não existe mais como você sair de uma enfermidade, Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, porque o que chama as coisas que não existem à existência tem o poder de mudar esta situação. Amém, igreja? Aleluia. Tem o poder, e fez isso na vida de Abraão. Era impossível, não tinha mais como, mas Deus fez acontecer. Amém? Aleluia. Agora está aqui Abraão sendo citado nas cartas de Paulo a Romanos, porque estava dizendo isso: a fé e a ação. Não adianta, e nós temos aprendido aqui, que não adianta você ouvir de fé, mas na hora X que você precisa dar o passo na tua situação, você não crê, não dá passo, não vai adiantar. Deus não precisa ser ajudado ou ser empurrado para poder fazer um milagre. Ou seja, por que estou dizendo isso? Porque muita gente, como Abraão, ali quis dar uma ajudinha. Sara encantou Abraão e ele não vigiou na hora, e o que aconteceu? Teve uma ajudinha, não, é o que Deus até falou, não, porque pode ser que o Deus falou, é com outra, porque como eu não tenho muita coisa, você ainda tem, vai acontecer através de você, não através de mim. O que Deus falou? Chamou Abraão e falou, a tua mulher vai ter um filho. Não falou a outra mulher, a concubina de Abraão. Mas às vezes a gente quer dar uma empurradinha para o milagre acontecer. Deus não precisa da nossa ajuda. Amém, igreja? Preste bem atenção. Por isso que eu estou falando para você, compartilhando contigo, tenha discernimento nas coisas quando te proporem. Já, não sei se com você já aconteceu, comigo já. Às vezes está no caminho de Deus, aí fala, não, vem aquela empurradinha. Não, mas sabe, acho que é por aqui, Deus está falando, sabe, não tem certeza. Aí você vai até ficar procurando pessoas, irmãos, para apoiar. E interessante que como a gente vai apresentar
as coisas, né? Que nem chegar no pastor Lauro, chegar aqui e apresentar uma certa ocasião, mas eu estou tão mostrando para ele que vai dar certo, que eu não estou vendo a opinião dele, eu estou querendo que ele me fale sim, que ele me fale sim. Eu já estou colocando uma situação que está na cara que eu vou fazer. Deu para entender? Então só é uma questão, se ele falar sim, ou já falar uma, eu pego até uma palavra que é uma resposta para eu ir fazer, que é o escape. Deus não precisa disso. A ministra do louvor, a Patrícia, falou uma coisa que é verdade. A fé é fora da nossa realidade, não é, Patrícia? E é verdade. A fé, eu tenho dito ainda, ela é desconfortável. Oh, como assim, pastor, desconfortável? É porque você vai ter que fazer coisa e dar passo onde você não quer, você nem pensou. Foi confortável para Abraão? Depois que ele teve filho, depois de todo o B.O. que teve, aí Sara vem a ter o filho, depois que ele tem um filho, o Senhor fala, ó, vou querer uma oferta aí, vai ser seu filho. Oh, mas como assim, seu filho? Foi confortável para Abraão? E o susto? Já teve um B.O. de todo tamanho. Aí foi lá e com Sara então. Oxi, eu já errei. Duvidei, mandei você fazer filho na mulher errada. Agora que achamos que acertamos, estamos em paz. Deus vem e pede uma coisa dessa. Era fé, porque Deus queria entregar algo para Abraão. E entregou, pai de muitas nações. Se Deus te pedir algo dessa maneira, desconfortável, vou tocar no assunto bem que dói bastante. É que nem chegar aqui e falar assim, ó, na hora da oferta. Deus fala, tá vendo aqueles 500 contos que você tem lá no banco? Oferta, o Espírito Santo colocar no teu coração, oferta. Você fala, mas isso está para pagar as contas, não tenho mais o que receber. A fé é assim, Deus está colocando no teu coração, está ardendo e fica assim, oferta, dá. Quem vos fala vive isso. Vai lá e dá. Recentemente, pastor Laura, eu não contei esse testemunho aqui, mas eu fiz um desafio até grande, que eu não poderia. E o Senhor me devolveu. Eu falei, fechei os olhos da carne e abri os da fé, falei, lá vai, Senhor. Estou falando em questão financeira, porque pega, né? E Deus pediu aquilo, eu falei, Senhor, esse dinheiro, para os irmãos terem uma noção, eu fechei um pedido, que o valor dele de custo, para mim, é R$19.500. Para eu iniciar o serviço, eu recebi a metade dele. Só o custo dele. É mais custo. E eu peguei desse dinheiro do custo e dei essa oferta. O valor que Deus me pediu. Eu falei, só Jesus na causa, só pode fazer isso. Ele falou, pode fazer isso. Eu estou aqui na igreja e Deus me surpreende, sem eu nem esperar. Eu olho na minha conta, vejo um valor depositado, eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, é milagre, não é? Então você está entendendo, irmãos? A fé é aquela pessoa que você está magoada com ela, te traiu, e o Senhor vai falar para você, perdoa ela. Você encontra com a palavra e você fala, ixi, caramba. E aí? Você está morrendo de ódio dela. Ela fez uma coisa feia com você. Feíssima. Traiu legal. Pisou na bola legal. E você um dia, como eu já fiz, eu vou jogar esse mano para fora de casa. Vou acabar com outras pessoas que eu já fiz outras coisas, que eu falei assim, nunca mais. E você voltar lá e falar, me perdoa. Mas quem é? Você, pera. E a pessoa até pensa assim, ué, eu que pisei na bola e está me pedindo perdão. Sabe por que eu estou te pedindo perdão? Porque eu desejei a tua morte. Está errado isso. Eu desejei a tua morte. Eu desejei o teu fim. Desejei a tua miséria. Isso é ter fé. Porque a Bíblia fala, aleluia, que Jesus perdoou, veio em perdão dos nossos pecados, aleluia, e que Ele falou, perdoai os vossos inimigos, perdoai aquele que vos persegue,
Eu preciso receber com fé isso. A gente não enxerga que por trás disso tem uma cura, tem um milagre acontecendo. Irmãos, como eu já disse aqui em outras vezes, testemunhos, isso me destravou a vida. Quebra maldições na área espiritual que muitas vezes não temos noção. A vida fica travada. Você pode trabalhar, ser um bom profissional, você pode ter uma boa família, mas está sempre alguma coisa te infernizando que não sai aquela mesma. Que você fala assim, esse aqui eu vou ter que pagar os meus pecados, não é possível. Não é, está travado, tem alguma coisa prendendo, tem alguma amarração do capeta, algo foi dado aí, uma brecha, ele entrou e não está sendo fechada. Nessa noite tome posse, em nome de Jesus, fecha as brechas, porque tua vida vai para frente, correntes vão ser quebradas aqui no nome do Senhor Jesus, e você vai conquistar a tua bênção. Pode ser que o teu sonho com isso esteja já até morto, pois esse Deus que vivifica morto, vivifica os nossos sonhos. O Senhor te trouxe aqui para falar, tem esperança, seu sonho não está apagado. Eu vi teu sonho. Eu não, Deus viu o teu sonho, está dizendo aqui, eu vejo você. Sabe, quando trouxeram aquele paralítico para Jesus, olha, estou falando que Deus vê, ele vê. Jesus estava ali numa multidão, estava reunido com seus discípulos e havia grande multidão, e trouxeram um paralítico, né? Fizeram de tudo para ele falar, vamos lá, o mestre está lá, vai curar você dessa daí. Então me leva. Levaram ele, levaram. Vendo todo aquele esforço, atravessar uma multidão, tentavam chegar, mas a multidão era muito grande. Aí o que eles viram? Jesus estava dentro da casa, você imagina, uma multidão para chegar, entrar numa casa, pegar, Jesus fala, ó, tem um paralítico aqui e cura. Estava difícil. Talvez ia ser impossível, porque era grande a multidão. O que eles fizeram? Foram pelo telhado da casa. Deve ter sido uma algazarra. Não sei de onde arranjaram escada ou fizeram. Na minha época eu brincava, você já brincou disso? De fazer, né, degrauzinho. E vai indo, vai um subindo o outro. Pegaram o cara dentro da maca e desceram. Arranjaram corda não sei aonde. Desceram o homem lá. E o Jesus pregando, de repente vê um negócio desse, todo mundo, opa, que negócio é esse aí? Em vez de descer do céu bênção, desce problema, desce enfermidade. Desceu ali no meio deles, e Jesus olhou e falou assim, eu vi tua fé. Olha, que bênção. Jesus viu a fé do paralítico, que encarou toda aquela situação, e viu a fé daquelas pessoas que fizeram a força, porque sabia que o mestre tinha poder de curá-lo. Querido, se você veio hoje aqui buscar uma resposta de Deus, Deus viu? E Ele dá a resposta para você. Só que espera aí, cuidado aí. Ele vai pedir o único na tua vida. Dá, porque Ele está vendo tua fé. Ele está vendo. Mostra a fé para Ele. Mostra agora a obra, que a obra sua é dar. A ação é entregar o que Ele pede, é fazer o que Ele pede. Eu não sei se é lá atrás voltar a perdoar, eu não sei o que é, mas Deus sabe o que é. Ele está vendo. Se você fizer, pode vir aqui testemunhar. Isso aqui é palavra de Deus, não é um livro de história. Isso aqui é a boca do Senhor. Quem diz não sou eu, quem diz é o Senhor. E é o Espírito que me usa aqui, ou que usa qualquer um aqui, que pode usar qualquer um, para falar que Deus chama a existência aquilo que não existe. Ele chama a existência na sua vida aquilo que não existe. Ele vai criar algo novo para você, porque Ele te ama e Ele quer restaurar você. Ele não quer ver você chorando pelos cantos, indo de fontes em fontes para tentar achar a tua resposta. Não, Ele é a verdadeira fonte. Por isso que Ele falou, aquele que beber desta água jamais terá sede. Graças a Deus. Eu sei de uma coisa, pastor, pode estar feio o negócio, mas eu não vou abrir mão de Deus. Tem hora que bate um desânimo, uma coisa que nem Deus pediu, me dá lá isso lá. Eu falei, misericórdia. Olha, irmãos, eu conto tudo para minha esposa. Eu falei, essa eu vou ter que contar, mas se eu contar agora para ela, eu estou vendo o sofrimento dela de fé. Você imagina? Eu não quis, poupei ela, porque eu sei que ela tem fé, mas tem certas coisas que eu contei depois. Falei, sabe o que aconteceu? Foi milagre, viu? Eu fiz isso, ela olhou para mim assim, ela ficou olhando. Parada, dura. Eu falei, mas Deus foi lá e devolveu, minha filha. A oferta socorreu. Deus
se agrada daquele que tem fé. Queridos, posso falar uma coisa para você? Se a gente não age com coisa que a gente que Deus pede agora, como é que a gente age? Jesus está para voltar. Quem crê e tem fé mesmo que vai subir? Querido, isso é loucura. Vai falar isso para o mundo lá fora. Isso é loucura. Ah, tadinho. Eu lembro quando minha mãe estava no hospital, eu estava assim naquele sono, mas eu estava ouvindo as coisas. E eu declarei, a mulher que foi curada, que ela falou, nunca aconteceu na vida dela, toda vez ela tinha um problema no sangue, na imunidade, que a taxação dela entra lá com 12, ela vem com 12 que já é baixo, o negócio tem que estar lá para cima dos 20. Sempre entra com 12, chega a 9, 8 e fica internada. Sempre fica internada mais tempo, fica mais internada mais tempo. E minha mãe com câncer. E eu estava declarando até o último. Ela via lá na cara, eu declarando, falei, doutor, o senhor pode... Não, mas ela não está... Doutor, manda ver, o que o senhor vai fazer, Deus está à frente. Ela sempre... E ela, nossa, achei interessante isso. Falei, a senhora quer? Recebe sua cura em nome de Jesus. Aí eu estou lá, de repente, dormindo, assim, mas escutando as coisas, veio a filha dela. Ô mãe, que negócio que é esse aqui? Você já vai ter alta aí já? Como que pode acontecer isso? Toda vez que eu trago a senhora aqui, é uma semana internada, 15 dias, a senhora só vai ficar 3 dias aqui e vai embora? Ela, por quê? Falou, sua taxa está aumentando. Isso aí, até o médico falou, está aumentando, nunca foi assim. Aí ela fez assim, é o Jesus lá que ele falou. Porque eu falei, eu creio. Eu falei, Jesus me curou. Ele mandou falar isso. Então é o Jesus que ele falou. Desse jeito, irmãos. Olha que benção. Olha que benção. Jesus fez isso. De segundo aí, depois quando eu acordei, ela falou, nossa moça, a filha estava lá, minha filha ficou brava aqui. Eu fiz que eu não sabia, porque eu estava dormindo, não estava escutando, não quis acordar para falar a verdade, né, para não criar mais nada. Mas ali estava glorificando a Deus, e eu falei, será que é um sonho mesmo que eu ouvi? Não. Mas era verdade, ela falou, já vou embora, minha filha está até nervosa aqui. Entrou aqui, disse que nunca viu um negócio desse. Há quantos anos eu tenho? Eu falei, se a senhora crê, a senhora não volta mais para cá. Eu falei, porque Deus se curou. E todo dia que ia lá, a taxa dela subindo. É que a minha mãe saiu antes, né? E ela continuou, mas ela saiu nos 3 dias lá, ou nos 4 dias que ficou, não lembro mais direito, porque a taxa estava subindo. Todo dia teve melhoras. Amém? O nome de Jesus tem poder, irmãos. Deus estava fazendo isso na vida dela para mostrar para ela que é Deus. Que Deus ama ali mesmo, você prega o evangelho ali mesmo, você já anuncia as boas novas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você. Aleluia. Eu vou criar coisa nova. Eu vou chamar o que não existe, já não tem como. Não dá mais, morreu o negócio. Para Deus tem. A situação pode dizer o que for, o cientista pode dizer o que for, o médico pode dizer o que for, o presidente pode falar o que for, as autoridades dessa terra podem falar o que for. A última palavra é de Deus. Só acontece se Ele permitir. Ele vai ser do jeito dele. Se um Deus que está escrito na Bíblia, que fala, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça, das suas cabeças, não cai sem ser da minha permissão, porque Ele vê tudo. Aquele fiozinho, pode estar caindo um agora aí, você nem está vendo, mas Deus já sabia. Ele se mostra isso como um Deus que é o Criador, que é aquele que tem todo o poder, aleluia, e que na qual seu Filho Jesus Cristo, conforme João capítulo 1 veio dizer, Ele era o verbo e o verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. A luz que ilumina o mundo andou entre nós. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Prestou bem atenção nessa palavra? Deu-lhes o poder. Não está dizendo que deu para o pastor, que deu para o apóstolo, que deu para o obreiro, que deu. Não. Deu-lhes o poder a quem crer. A questão de cargo é outra função eclesiástica para servir. A questão é que você tem o poder do Filho Jesus Cristo. Por isso que está escrito, maior é o que está em você do que o que está no mundo.
Se você tem noção disso, se nós temos noção disso, se Jesus foi isso que ele passou, preste bem atenção, bebe da fonte que você não vai ter mais sede, come do meu pão que você não vai ter mais fome. O que ele está falando? Tem um poder dentro de você. Eu estou maior, é o que está em mim. Quem está em mim? O Espírito de Deus. Quem está em mim? Jesus, aleluia. Ele anda comigo, ele está em mim. Eu sou casa dele, então eu posso dar ordem e dominar essa situação. Agora, se Deus me leva a uma provação, eu também, há o poder dele em mim, para poder ter discernimento e passar por esta provação, porque lá no fim eu vou ter a vitória. Amém, igreja? E aquele que persistir, igreja, acorda. Nós precisamos acordar, irmãos. Esses dias eu ouvi algo assim, e confesso para você que eu estou pregando com o coração um pouco dolorido, porque eu tenho falado, igreja não é clube, Senhor. Aqui não é casa da bênção, para pegar a bênção e ir embora. Não é. Aqui anuncia o reino de Deus, é diferente. A família do Senhor. Família, a própria palavra já diz, família. Amém, igreja? Porque pela lógica, quem te socorre, e até tem lei para isso, que você não pode abandonar sua família, porque eles vêm atrás, então significa que é família. Você vive em família. A igreja, pastor, precisa viver em família. Amém? Você precisa exercer a função de um pai, a igreja precisa exercer a função de uma mãe, a igreja precisa exercer a função de um filho, a igreja precisa exercer a função de um tio, de uma tia. Estou falando de uma família santa que cuida um do outro, que se vê, que se visita, que se perdoa, que se acerta nos problemas difíceis, que se ama, que um socorre o outro. Amém, irmãos? Aleluia. Esta igreja, eu não sei se você quer, mas que eu quero, que viva a família. Amém? Eu não vou prender você por uma boa pregação. A igreja não é isso. Eu não vou prender você porque eu tenho uma unção. A igreja não é isso. Eu não vou prender você porque eu sou profeta. Deus manda lhe dizer, eu vejo você comendo arroz e feijão no prato, com ovo frito. Oba, me convida que eu vou. Eu gosto. Aí o dia que eu falar para você que eu não vi você, você vai embora. Que fé é essa, irmãos? Esses são os catadores de bênção. A igreja é o reino de Deus. Ela pode, Deus pode revelar? Pode. Amém? Revela e revela mesmo. Quantos já foram revelados aqui? Eu já. Deus já usou o profeta e falou que é verdade. Amém? Esse dia eu desci do monte lá. Foi ou não foi? Quem é que estava comigo no monte lá? Virgínia. Foi ou não foi? Ah, você estava, né? Foi ou não foi? Revelou você? Confirmou que entregou lá? Desci, foi assim. O que eu orei, Deus falou até coisas lá e eu falei, como é que pode? Uma pessoa que nem estava, nunca vi na minha vida, é profeta. Deus faz isso. Às vezes usa. Pastor Lauro não sabia uma vez, mas uma vez eu era muito doidão no trânsito, costurava meu mundo. Tinha um carro meio potentezinho, e eu vinha lá em cima do minhocão elevado, ali lá da zona oeste, eu estava vindo, peguei aquele minhocão, William, sentando, sem motivo nenhum, costurando, cheguei a 110, né? Na descida dele para entrar lá, para ir para a Radial Leste, 110, a fila parou, rapaz, a 110 por hora. Sabe que as brecadas repentinas, a Radial aqui dá muito isso, quem conhece a Radial Leste aqui? No começo do Belém, aqui, Bressa, dá muito isso, você está andando, daqui a pouco, eu estava a 110 uma parada daquela. A questão não é que eu fui bom de volante, a questão é porque Deus falou assim, vou te livrar, mas você vai ter que aprender. No meio de um trânsito daquele, eu consegui, estava na última faixa da esquerda, fui parar, quase que eu fui lá para o Bexiga, freando um pouco, saindo, tirando fina, os carros atrás começou, eu olhei, só deu tempo de ver, eu vi que alguns já se assustaram, falei, um cara passou, acho que, nem sei, acharam que eu ia levar um monte, eu ia mesmo, acho que ia engarrafar uns 10 carros lá, do jeito que eu estava,
Aí a perna ficou assim. Aí eu chego na casa do pastor lá, estou lá assim sentado falando com ele, de repente eu falei, eu tenho São Paulo, não sei o que. Ele falou, o senhor manda te dizer o seguinte, ele te livrou do acidente lá, que você ia bater o carro, ia estourar tudo. Só que agora ele não livra mais não, viu? Você muda esse jeito de dirigir, desse jeito. Foi, não foi? Você lembra disso? Eu olhei para a cara dele e falei assim, ele era novo convertido, falei, eita! Eu olhei para ele e falei, ele não sabia disso, depois eu contei para ele. Eu falei, eu sei o que foi. De lá para cá, ó, as orelhas murchou. Hoje, como eu trabalho no trânsito, então deixa as coisas para lá. Eu vou ser sincero, eu gosto de correr, mas não com prudência. Já fui muito mais doidão. Mas Deus me livrou. Vê como que Deus é? Ele avisa. O Espírito Santo avisa. Só que eu não estou na igreja por causa disso. Eu estou na igreja porque mais do que, Senhor, o morto ressuscitar, eu quero tua presença, Senhor. A tua presença em mim. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que é impossível, aquele que provou do Espírito, aquele que nasceu de novo, é impossível abandonar. É como correr atrás do vento, é nadar contra a maré, é coisas impossíveis. Você largar, irmão, não larga. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.